Olá, sou Delmir Carvalho, sou produtor, apresentador do programa Empreendedor Mineiro, que está rodando toda sexta-feira, às 18 horas, na TV Universitária, canal 12 da Claro, e também no canal do YouTube da TV Promove. No canal do YouTube fica gravado, você acessa a hora que você tiver disponibilidade, tá? E vai lá, curte o canal, dá um joinha pra gente, dá um feedback no chat também, que você vai qualificar o nosso programa. Isso é fundamental, tá? Eu gostaria de agradecer a turma do bastidor aqui, a turma que ajuda a gente na produção aqui, tá? Fernanda, a professora Cássia, que sem eles a gente não consegue materializar esse momento, tá? E a proposta do nosso programa é trazer os empreendedores, trazer as inquietações, as dores, tá? Oportunidade também e aprendizado. Aprendizado de gestão, porque todos aqui têm um grande aprendizado de gestão para compartilhar com vocês, tá? Hoje eu vou ter o privilégio de estar entrevistando a Cláudia Vilela e agradecer a irmã dela, que é minha amiga, a Carla, que proporcionou esse link aqui, viu, Carla? Muita gratidão aí, porque vocês vão amar o que ela vai compartilhar com vocês aqui, tá? E nós vamos entrar no mundo da consultoria empresarial. Não gosto de consultoria empresarial, ela também não gosta, ela gosta de mentoria. E mentoria está num estágio de customização, personalização, a pegada é outra. Lógico, vai depender da demanda do mercado da empresa, vai depender também da sua demanda como empreendedor, tá? Se esse tipo de formato de suporte técnico vai te atender ou não. E aí, Cláudia? Quem é a Cláudia Vilela? Faz favor. Primeiro eu preciso te falar da alegria e honra de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E quem é a Cláudia? Cláudia Vilela é uma professora, educadora, mãe, esposa, empreendedora, apaixonada por pessoas, pela educação e pelo desenvolvimento humano. Então, a minha trajetória desde o início da minha jornada profissional foi educação. Então, eu costumo dizer que eu me sinto muito privilegiada por ter trabalhado com todos os segmentos da educação. Você acredita? Gente, vocês ouviram paixão por educação. Nós temos similaridade, tá? É verdade. Porque eu falo muito que dentro do meu metro quadrado, o que eu posso entregar para os meus alunos? E eu tento entregar o melhor para eles. Certeza. E nós temos uma missão aqui, o que a gente puder compartilhar o nosso conhecimento. E é isso que a gente está propondo fazer aqui. E aí, essa trajetória sua empreendedora, gente, a trajetória dela tem várias experiências em outro país, dentro da área de educação. Eu estou ansioso até para poder ouvir você falando sobre isso. E como é que você pegou esses insights, compartilhou com o Brasil, levou do Brasil para lá, porque é experiência cultural em outros mundos, do outro lado do nosso país aí. Faz favor. Na verdade, são oportunidades que a vida nos traz, né? E o bom empreendedor, ele enxerga a oportunidade e a aproveita. Então, eu te falando da minha trajetória profissional, eu iniciei em 79 para 80, trabalhando com educação infantil. Trabalhei com todos os segmentos do infantil. Depois trabalhei com alfabetização, Fundamental 1, Fundamental 2, coordenação de escola, apoio à direção de escola, professora de graduação e professora de pós-graduação. Então, assim, eu fico muito feliz por ter passado por todos esses segmentos e, com certeza, é o meu fundamento aí para o trabalho atual, que é a mentoria Gestão de Mim. E ao longo da minha vida, da minha trajetória profissional, principalmente no início como professora, eu tive oportunidade de trabalhar fora, sim, eu trabalhei eu morei 11 anos fora, trabalhando com educação. E ao longo da minha trajetória, eu tive excelentes oportunidades e algumas oportunidades de atuação no âmbito internacional. Então, eu trabalhei 1 ano como professora no Iraque, num projeto brasileiro, mas que era uma verdadeira torre de Babel, porque tinha estrangeiros de tudo quanto é canto do mundo, e a escola tinha também essa diversidade. Então, foi 1 ano no Iraque, 3 anos no Congo, numa província às margens do rio Bangui, e a gente ficou lá, chamava Imfondo, chama, né? Imfondo, essa província.
e depois 3 anos em Luanda, em Angola, também como professora. Aí conheci o meu marido, português lá, e a gente ficou 4 anos em Portugal e depois que eu voltei para o Brasil e continuei aí as atividades profissionais aqui no Dá uma Brasil. pincelada para a gente, em cada projeto desse, o que você viu lá? O que mexeu com você como educadora? Tanto com o olhar de lá, como o olhar do Brasil. E Portugal é maravilhoso. Eu estive em Porto agora, show top. Portugal é apaixonante, é apaixonante. Mas olha, essas experiências internacionais, e assim, eu muito jovem, eu fui para o Iraque com 22 anos. Né? E assim, foi muito incrível o convívio, porque tinham muitas nacionalidades naquele, a gente chamava de canteiro de obra. Você foi naquele boom do Brasil também, foi todo mundo para lá? Vários amigos meus que tiveram aquela experiência. E foi reconstrução do país. Construção de rodovia, de ferrovia, essas questões no Iraque, né? E nas demais rodovias. E sempre a empresa de engenharia montava ali uma vila e dentro dessa vila tinha escola. O canteiro de obra tinha a infraestrutura para suportar as famílias ali, hospital, escola, enfim. E o que me chamava a atenção, claro que na época, e a gente jovem, a gente vivencia isso tudo, desfruta disso tudo. E essa resposta, eu diria que é uma resposta hoje, juntando os pontos de todas essas experiências, é a questão de o quanto que a comunicação acontece. No Iraque isso ficou assim muito evidente. Nós tínhamos lá o que se chamava de mendês, que era uma espécie de dialeto próprio para a gente se comunicar. E esse dialeto era utilizado também dentro da escola, porque nós tínhamos muitas nacionalidades dentro da escola. Né? Então foi uma experiência muito incrível, muito diferente. Quando que eu imaginava passear em Bagdá, conhecer as ruínas da Babilônia, Mesopotâmia, isso tudo. Então assim, foi uma oportunidade incrível. Congo, a província que nós estávamos era uma região muito pobre, muito pobre. Miserável ou pobre? Olha, eu acredito que miserável. É porque isso impacta a gente, impacta até a forma de conduzir e acolher, né? Com certeza. E no que se refere a uma educação com viés do empreendedorismo, era o que mais nós tínhamos que fazer estando fora do Brasil, porque a ausência de recursos dentro dessas vilas dos canteiros de obra, elas eram muito grandes para a gente trabalhar com a educação da forma que trabalhamos numa capital ou numa metrópole. Então, a criatividade... Haja criatividade, né? Exatamente. A criatividade, ela era assim, surpreendente. Mas isso é muito prazeroso, é gratificante, bom. Porque você consegue desdobrar e você tem que entender também o nível do pessoal. Verdade. Igual você falou, era um nível, com certeza, tinha problema de nutrição, problema de saúde, então é tudo muito complexo se você acolher e tentar entregar para essas pessoas uma condição precária. A base, que é a alimentação, eles não tinham. Mas nós trabalhávamos com os filhos de brasileiros e das pessoas que moravam nesse canteiro de obras. Tanto o Iraque, quanto o Congo, quanto Angola, nós tínhamos filhos dos nativos, das pessoas de lá também na escola, mas não era um volume muito grande de alunos. Nós tivemos a oportunidade de visitar escolas locais e Congo, então, assim, era aquilo que a gente vê muitas vezes em fotos. Mas é interessante assim, que você conseguiu... sentados em latinhas, sabe? Mas nesse momento você conseguiu puxar essa turma, não? Porque eles estavam numa condição precária, aquela condição do canteiro ali te deu uma condição mínima de trabalho e você conseguiu agregar valor para essa turma. Com certeza. E ficou um legado lá, provavelmente alguns até conseguiram andar. Com certeza. Importante isso aí, excelente. É verdade, eu acredito muito nisso mesmo. E também o contato com os educadores das localidades, né? Numa troca, em escutar, em poder partilhar e poder, de alguma forma, dentro das limitações, a gente contribuir. Mas foi, sem sombra de dúvida, assim, são experiências, e foram 11 anos de experiência fora que eu
só tenho a agradecer. E Portugal, como é que foi Portugal? Que muito pra agregou. você? Portugal foi na área de educação também? Portugal, eu fui para Portugal porque no final da nossa temporada de Angola, eu conheci o Fernando, meu marido, em Luanda, e a gente morou em Angola já casados, e aí eu fiquei grávida do Guga. Gustavo, eu tenho 2 filhos. E o Guga, a gente ficou naquela, vamos para Portugal ou para o Brasil? E a gente foi para Portugal, ficamos 4 anos lá, o Gustavo nasceu lá e a Débora também. Qual cidade vocês ficaram lá? Nós morávamos em Odivelas, bem próximo de Lisboa. E foi um período interessante, assim, eu não tive uma atuação profissional muito grande, a minha dedicação maior foi ser mãe mesmo, bebês. Pequeno também é complexo, bebês né? Em casa. E que bom que eu pude dedicar esse tempo a eles, pequenininhos. Mas ainda assim deu para dar consultoria, assessoria, orientação para amigas que estavam montando escola infantil. Lá eles chamam de infantário. Então ainda deu para ter umas atuações relevantes. Mas é importante que a cultura ali, né? Você conseguiu extrair da cultura para esse aprendizado, você elaborando essa pegada de você. Tá? Aqui, eu admiro muito a Leila Ferreira e a Lia Luft. Você me faz lembrá-las. Os livros que eu já tive a oportunidade de visitar das duas, né? Essa leveza sua, as duas te inspiraram? Como é que é isso aí? Porque você lembra muito elas. Que honra, muita honra. E 2 grandes escritoras que eu admiro muito e já apreciei livros delas. Lia Luft eu não a conheci pessoalmente, infelizmente, só na literatura mesmo. E a Leila Ferreira eu já tive a oportunidade de estar com ela mais de uma vez e gosto muito. Então essa arte de ser leve, o da Lia Luft é a vida, é o rio que corre, uma coisa assim, não é? E são 2 livros inspiradores. O tempo é um rio que corre. Ela conta a trajetória das fases da vida, né? Muito rico. E ela traz essa reflexão sobre o quanto que é saudável envelhecer, sabendo envelhecer, né? E que a gente se torna mais leve, aí ela traz a leveza da Leila Ferreira. Então são 2 grandes inspirações para mim, sim. Eu gosto dessa linha de reflexão e compactuo muito com o ponto. Falando da Lia Luft, né? Essa leveza dela, tá? E a trajetória dela, que ela estudou, foi mãe e depois foi para o mercado, escreveu. E esse compartilhamento do conhecimento dela, essa leveza, esse saber conduzir a vida, que eu acho que essa trajetória da vida, essas etapas da vida, né? Acho que eu falo que eu já estou nos 60 e poucos, como é que fica isso? Não, eu vou chegar a 100, falo com os alunos que é 120 que eles vão chegar, mas temos que chegar aqui, né? Pilhado. A cabeça tem que estar conectando os neurônios, e ela deixava isso muito claro na fala dela. Eu admirei, tive a oportunidade de estar com ela pessoalmente. Tá? Foi um professor que era o Giroletti, do meu mestrado, que ele falou comigo assim, ele levou um artigo dela, eu falei, se você gosta dela, eu também gosto. E eu até falei com ele, semana que vem ela está aqui em BH, e ele tinha um programa de TV, arruma uma entrevista com ela. E não é que eu consegui, foi muito bacana, foi legal, ele entrevistou ela, foi muito rico esse momento, tá? E aqui, e esse projeto seu de mentoria, gestão de mim. De mim. Fala um pouco desse projeto seu de mentoria. Eu costumo dizer, Delmi, que o gestão de mim é a cereja do bolo da minha trajetória profissional. Porque todas essas experiências educacionais no Brasil, fora do Brasil, como professora, como palestrante, como até a oportunidade de escrever material sobre empreendedorismo e ética, os cadernos de projeto de vida, isso tudo, e com essas inspirações que você trouxe, né, assim, 2 exemplos, 2 ícones, né, da Leila Ferreira e a Lia Luft, são trocas e são reflexões e fazeres que sempre me nutriram. Então, o meu olhar sempre foi um olhar muito atento
para o indivíduo. Criança, adolescente, adulto, quando eu dava aula na faculdade, e reconhecendo sempre que a essência está ali. Muitas vezes, pelo contexto ou por falta de atenção, porque a gente se distrai e se desconecta muitas vezes, né? Por essas distrações do cotidiano, a pessoa meio que se perde e não avança. Então, sempre com esse olhar atento, eu comecei a ter uma oportunidade de atuação com pessoas. Na época, eu era gerente de relacionamento de uma rede de ensino. Comecei a fazer uma série de cursos para trabalhar com o meu time. E isso foi me trazendo cada vez mais know-how, bagagem, conhecimento, estratégias. E acredite, o Gestão de Mim, ele começou de uma forma muito natural, não chamava Gestão de Mim ainda, quando uma grande parceira, colega, professora também falou: Cláudia, é muito difícil a gente entregar filho para alguém trabalhar a cabeça do nosso filho ou mexer com o emocional e direcionar o nosso filho. E o meu filho está passando por um período muito difícil de indecisão profissional, já mudou de curso uma vez, 2 vezes e não sabe aonde encaixar. E eu falei: eu não trabalho com vocação profissional. O trabalho que eu acredito é o autoconhecimento para a autotransformação. E ela falou: mas eu vou apostar, eu quero que você faça o trabalho com o meu filho. E assim foi o primeiro que eu tive, inesquecível. Mas é importante que a escalada sua, né? Você começou a estudar, perceber que é um segmento interessante, mas você foi buscar repertório, conhecimento. Isso. Você pegou a sua experiência acadêmica, porque você passou, muito importante, os estágios que você passou. Você pegou o menino lá no pré e foi até na pós-graduação. Você teve uma... É verdade. E são várias fases que eu acho que é muito complexo. Isso é pelo motivo que eu estou dentro da faculdade, né? A graduação, pós-graduação, é muito complexo, não é fácil. Eu acho que é uma pegada... Agora, esse projeto seu de mentoria, você faz o trabalho coletivo ou individual na empresa, com as pessoas? Como é que é a formatação dele? Tá. Ele começou no individual, mas antes de eu começar com os atendimentos individuais do Gestão de Mim, eu já tinha atuação em empresas trabalhando a questão do comportamento empreendedor. Então, o meu viés sempre foi a questão mais forte, foi a questão comportamental. E a gente sabe, né, no RH nos traz isso, as pessoas são contratadas por competências técnicas e muitas vezes dispensadas por comportamento, por falta de habilidade relacional, por não se perceber dentro de determinados contextos, o que fragiliza a entrega de valor que poderia estar sendo feita, né? E importante essa pegada sua, porque eu falo que nós somos gente e nós somos analógicos. Nós temos alguns atributos que a máquina não tem. E você está trabalhando nesses atributos de gente. Tá? Exatamente. Como é que você está vendo isso com essa evolução tecnológica, essa loucura que a gente ouve todo dia, que vão ser substituídos? Eu não acredito nisso, mas se fala todo dia isso, eu acho que não é por aí. Eu tenho que potencializar a tecnologia, eu tenho que potencializar a IA para me dar repertório e eu conduzir a minha vida mais leve, mais tranquilo, com mais informação. Porque a informação é poder. Como é que você vê esse momento que nós estamos vivendo aí? Como é que essas pessoas que chegam para você, provavelmente estão um pouco, às vezes, perturbados, né? Com tudo isso. Costumam estar no momento mesmo de muita dúvida, de conflito, de ansiedade, de angústia, não sabe para que lado se vira. E pegando ainda a pergunta anterior, que a resposta se associa a essa, começou no individual, depois em grupo, pessoas diversas no online, e o empresarial. Então, o corporativo, o empresarial está acontecendo muito. Então, aí são programas um pouquinho mais longos, e a questão toda é a gestão de mim para o fortalecimento da gestão de nós.
E essa questão da tecnologia, todos nós estamos passando pela entrada da inteligência artificial e tanta coisa. O que fica muito evidente e muito forte é a nossa capacidade de adaptação. Porque mudança chegou, a gente tem que olhar para ela e falar, como que eu me posiciono? Oportunidade, não? Exatamente. Leitura, né? O quanto que isso pode, de que forma, ou o quanto que isso pode repercutir positivamente no meu negócio, no meu fazer, naquilo que eu acredito. Então, eu concordo com você. Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir 100%. Mas nós não vamos ensinar ela a fazer isso que nós estamos fazendo aqui, não. Isso aqui ela não vai ver. Calma aí. É verdade. Aqui, você falou dos gestores, que os gestores estão preocupados com o coletivo. Isso é positivo, gente. Muito. Nós, gestores, vocês, gestores, preocupam com o coletivo. Se você tem um clima organizacional sadio, você tem um colaborador sadio, ele vai produzir mais, ele vai entregar mais. Então é fundamental, isso é investimento no coletivo. Com certeza. Então acho que é uma pegada interessante essa sua. Quer complementar, por favor? Eu percebo uma riqueza enorme nisso, mas eu acredito profundamente nisso. E o que me deixa muito feliz é que a busca tem sido cada vez maior. As pessoas estão se conscientizando cada vez mais, ainda com toda a tecnologia, ainda com inteligência artificial, que é preciso cuidar das pessoas para que os resultados aconteçam. É preciso fortalecer um time para que se possa alcançar metas, promover mudanças e o que tiver previsto aí dentro de cada instituição. O mundo corporativo percebeu que tem que balancear. No momento que a gente fala um pouco de sustentabilidade e ESG, tem que haver esse equilíbrio. Eu preciso de gente para produzir, eu preciso de gente para consumir, eu preciso do meio ambiente e eu preciso ganhar dinheiro. Então não adianta eu desequilibrar isso, que não vai dar certo. A conta não vai fechar. E é positivo vendo o mercado com este olhar. Tá? Outra pergunta é o seguinte, esse mundo de escritora, como é que é isso aí? Eu vi alguns livros de você, eu achei interessante. Fala um pouco deles aqui, ó. E ela ainda veio trazendo pra gente aqui, olha, empreendedor e ética, eu acho interessante. Fala um pouco dessa pegada sua, desse momento que você... Claro. Você registrou o seu conhecimento e está compartilhando com ele. Isso é muito rico para uma professora. Né? Isso. E é uma oportunidade de ouro, né? Por isso que eu te falo que eu me sinto assim, muito abençoada pelas oportunidades. Eu sempre fui estudiosa do empreendedorismo, gostei do empreendedorismo e eu gosto muito do viés do comportamento empreendedor, daquela pesquisa do David McClelland, das 10 competências empreendedoras pessoais, que eu acredito que é aí que reside a capacidade de cada um se tornar um empreendedor de fato. Então eu recebi esse convite por uma rede de ensino, foi em 2004 o convite. Os primeiros livros eu escrevi com um grande, que se tornou amigo, e nós nos conhecemos no dia de produzir material, começar a produzir material. Então, o Teuler Reis. Então, nós... 2005 que saiu a primeira coleção do Fundamental 1, depois a gente recebeu o convite para fazer também Fundamental 2 e Ensino Médio. Então, atualmente são 9 livros de empreendedorismo e ética, então tem todo o viés para a criança começar a ter contato com o mundo do empreendedor, então tem um texto muito gostoso, muito lúdico, que é empreendedorismo. É uma palavra difícil de dizer, mas muito bonita de viver. E aí tem toda uma história que os meninos se conectam e tem a oportunidade de gradativamente irem entrando nesse cenário. Não é tornar a criança um empresário, não, criança é criança, mas é levar informação e possibilidade de conhecimento, aí faz aquela feira de empreendedorismo, as escolas produzem trabalhos muito interessantes para ir clareando esse cenário para os meninos. Mas é muito bom ouvir isso de você, tá? Porque a minha linha de pesquisa é logística e empreendedorismo, tá? Mas é na graduação e na pós-graduação. E eu entendo que empreendedorismo a gente tem que trabalhar na base. E a sua proposta é trabalhar na base. Pegar a base.
igual você falou, não é para ele ser um empresário. empresário, mas todo profissional, ele tem que entregar. Aí nós discutimos muito empreendedor dentro das empresas, então ele tem que ter essa pegada. Ele tem que ter essa pegada da entrega. E ele tem que construir esse repertório para ele, até de identificar o caminho dele para onde que o zoinho dele está brilhando. Porque isso é outra coisa importante também, que no momento que você começa a trabalhar na base, você dá repertório para ele até definir o rumo dele. Que é muito novo, é confuso. Imagina você com 15 anos definir fazer o quê? Como assim? Então acho que é importante nesse momento, o zoinho vai brilhar e o coração também. E isso que você traz, do olho brilha e o coração aquece, né? Quando a gente sente aqui, esse trabalho todo do empreendedorismo na escola foi muito rico de ver o quanto que alguns profissionais da educação se abriram para isso e conseguiram se descobrir como educadores empreendedores, que é fazer a diferença onde estão, né? É vivenciar essas competências do comportamento empreendedor no contexto onde eles estão. Isso é muito fazer a diferença e desenvolver as competências. Fantástico. Bombou, viu? Aqui, vamos lá. Como é que é essa relação com os seus clientes? Quando você fala de precificação, de fazer a customização para ele, conforme o perfil dele. Aí nós estamos discutindo um pouco fidelizar. Como é que é esse trabalho? Aí eu estou indo mais para o lado bem empreendedora mesmo ali, viu? Eu vou ganhar dinheiro com isso. Até onde que você pode falar alguma coisa para a gente? Como é que é essa abordagem? Como é que é essa condução? Eu acho que isso aqui é um aprendizado para os gestores aí. Muito bom, muito interessante sua pergunta. Eu acredito que primeiro é a concepção e a clareza de que o ganho financeiro é o retorno da nossa entrega de valor. E a nossa entrega de valor, o nosso fazer, é uma extensão nossa. Aquilo que eu acredito, eu concebo, eu formato e eu entrego. A mentoria individual, ela já tem um valor já especificado, de acordo com o número de sessões e hora trabalhada, e ok. A mentoria no corporativo, nas empresas, cada caso é um caso, né? No individual, cada caso é um caso também, quando se trata de conteúdo e o que vai ser trabalhado, cada um traz a sua demanda. No corporativo, tanto precificação quanto a organização de temáticas a serem trabalhadas ao longo do processo, embora mesmo assim não sejam engessadas, é alinhado normalmente com as lideranças de escola, né, de empresas, os donos que procuram para levar a gestão de mim para as empresas e para as escolas, eles sinalizam. Então, por exemplo, olha, o comportamento está ficando insustentável, mas são pessoas que a gente confia na capacidade técnica e quer dar uma chance para melhorar o comportamento, por exemplo. Então, gestão de mim para fortalecimento da gestão de nós entra com o mapeamento comportamental, trabalha a gestão do tempo, gestão dos valores e a gente vai avançando aí. É um projeto técnico customizado de conformidade com aquela demanda que o seu diretor, o gestor está te propondo. E para a empresa, eu diria, é um projeto técnico, porque tem uma técnica, tem uma metodologia, sim, mas é um técnico comportamental. Sim. Que a intenção maior é promover a autoconsciência, o autoconhecimento para que a autotransformação aconteça. Então, a partir do momento que eu melhoro, eu consigo contribuir mais facilmente para as pessoas que estão no meu entorno. Aí você entra com aquela... E para a empresa que eu estou E aí você entra com aquela leveza da Lia Luft, da Leila. Da Leila. É isso aí, né? Ó, gente, nós estamos já finalizando aqui, está maravilhoso o papo, mas eu gostaria de... Hobby, cidade que você gostaria de... Você volta... Olha, uma cidade que eu voltaria e gosto muito. Eu sou gaúcha, você sabe, eu sou do Rio Grande do Sul. Lia Luft também, olha, legal. Minha conterrânea. Mas uma cidade que eu visitei e amei, Curitiba.
Acho Curitiba muito interessante, uma cidade muito interessante. Embora eu ame bem o Rio Grande do Sul. Adoro Minas, eu sou um Haiti, né? Hobby. Você tropicalizou, né? Tropicalizei. Isso aí, importante. Hobby, e eu vim para o Brasil mesmo, né? Escolhi uma cidade aqui diante de tudo. Hobby, eu gosto muito de leitura, gosto de praia, gosto bem de uma praia, caminhar na praia. E eu gosto muito de trabalhos manuais, aquarela, sou apaixonada por aquarela. Então, de vez em quando eu me arrisco numa aquarela. Importante desenvolver outras capacidades e divertir também em cima disso, né? Agora, as praias do nosso Brasil é maravilhosas, tá? Eu volto em João Pessoa, eu volto em Natal, é fantástico. É tudo de bom, tá? Tudo de bom mesmo. E aí, para a gente encerrar aqui as considerações finais e umas 2, 3 palavras que você consegue colocar para a gente aqui, que essa experiência que nós estamos vivendo aqui, e um feedback para a turma que está acompanhando a gente aqui, faz favor. O que eu tenho para dizer para vocês é até bem o propósito principal do Gestão de Mim, que é o meu xodó profissional e de vida hoje mesmo, procure um estado de presença onde quer que você esteja. Busque sempre, sempre, sempre o autoconhecimento. Saia daquele impulso de projetar para o externo e respire e fala, qual que é o meu papel diante disso? E fechando, o que eu sempre costumo dizer é, cuide amorosamente de você. E quanto mais você se cuidar, se conectar com a sua essência, mais clareza você vai ter de que é um ser multidimensional. Nós não somos só trabalho, nós não somos só lazer. Então, assim, são 4 dimensões básicas que eu trago aqui e deixo para reflexão de todos e que nós temos que cuidar no cotidiano. Dimensão física, dimensão emocional, dimensão mental e dimensão espiritual. Cuidar dessas 4 dimensões traz para nós a inteireza do estado de presença que nós precisamos no cotidiano e com tantas variáveis e mudanças que a gente lida no dia a dia. A mensagem ficou forte, né? O autoconhecimento, voltar para a gente. Serena seu coração, serena seu cérebro, oxigena ele, que você vai achar a solução. Certo? Você acha a solução. Acho que é importantíssimo isso, achar a solução. Pode ficar à vontade. Eu queria te entregar. Eu trouxe isso aqui para ti. O organizador é o Paulo Henrique de Souza, um educador muito querido também. Me convidou para escrever, esse é um livro de coautores. Eu tenho um capítulo, Educação Transformadora, e eu acredito que o Gestão de Mim transforma o livro. O capítulo fala um pouco do Gestão de Mim. Gratidão, gratidão, ô Paulo. Gratidão também. Eu vou te procurar, Paulo, porque ela falou muito bem de você. Você tem muito para compartilhar conhecimento para a gente aqui. Com certeza. Acho que isso é fundamental. Ô, Cláudia, como é que a gente acha você na rede social? Faz favor. Eu tenho o Instagram, @CláudiaEduca. Bem fácil, né? Cláudia Educadora, Cláudia Educa. Você pode me encontrar lá. Vai lá no Instagram da Cláudia, acompanha ela, que tem uns vídeos maravilhosos, muito aprendizado, tá? Acompanha ela, vai lá. O nosso programa está ficando por aqui, tá? Acompanha a gente. Toda sexta-feira, às 18 horas, o nosso programa está indo no ar na TV Universitária, canal 12 da Claro, e no canal do YouTube da TV Promove. Dá o joinha lá, acompanha o nosso canal, dá o feedback pra gente, tá? E beijo no coração de vocês, especial para minha amada, minhas filhotas e meu netinho, que eu tô morrendo de saudade. Beijo.